Saudamos a todos os nossos queridos telespectadores da Rede Brasil com a santa e gloriosa paz do Senhor. É sempre uma grande alegria para nós podermos falar a palavra de Deus para você. Leiamos um texto sagrado para a nossa reflexão de hoje. O texto se encontra escrito no Evangelho conforme escreveu Lucas, capítulo 18, do versículo 35 ao versículo 43. Leamos então a palavra do Senhor. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus Nazareno passava. Então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxessem, e chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: Que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Lemos o texto sagrado que está no Evangelho conforme escreveu Lucas, capítulo 18, do versículo 35 ao 43. E falaremos sobre o seguinte tema: atitude que deve ter quem almeja Jesus. Jesus espera que alguém tome atitudes para que ele haja em seu favor. Se alguém que necessita de Jesus não tomar uma atitude de se chegar a ele, jamais o Senhor Jesus poderá lhe conceder as bênçãos da salvação e demais bênçãos necessárias para a sua vida. Então Jesus espera que alguém tome atitudes para que ele haja em seu favor. Ele espera que você tome a atitude de chegar-se a ele para que ele possa agir em seu favor. O mestre pergunta a quem toma a atitude de chegar a ele. Ele pergunta a quem toma a atitude de chegar a ele: que queres que te faça? Você gostaria de ouvir a voz de Jesus lhe perguntando: que queres que te faça? Acredito e acreditamos nós que você gostaria de ouvir a voz de Jesus dizendo: que queres que te faça? Você ouvirá. É só tomar a atitude de chegar até ele. E não há embaraço que possa fazer que você não chegue a Jesus. E Jesus pode transformar os que tomam a atitude de se chegar a ele. Ele transforma aqueles que tomam a atitude de se chegar a ele. Nós vamos meditar no texto que lemos e vamos ver isto. Jamais o Senhor Jesus deixa de fazer uma gloriosa transformação na vida daquele ou daqueles
que se chegam a ele, que tomam esta atitude de chegar-se a ele. Há muitos que já receberam transformação, e transformação que foram notadas pela sociedade. A sociedade sempre nota a transformação feita por Jesus. Há muitos que dizem, mas este homem era um homem sem valor algum e agora é um cidadão de bem. O que aconteceu com ele? Qual o milagre que a sociedade fez para que ele se tornasse uma pessoa tão boa, uma pessoa de tão boa índole? A sociedade não fez nada, mas ele tomou uma atitude de chegar-se a Jesus e Jesus operou em sua vida, transformando. E agora ele glorifica a Deus na pessoa de Jesus Cristo pela transformação que recebeu. Jesus atende aos que tomam a atitude de se aproximar dele. Aqueles que se aproximam de Jesus, que tomam esta atitude de se aproximarem de Jesus, realmente o Senhor abençoa grandemente. O Senhor transforma, o Senhor modifica a sua vida, o Senhor muda a situação deste ou desta. Nos versículos 36 e 37 do texto que lemos, diz que o cego de Jericó ouviu uma multidão que ia passando por onde ele estava. O cego estava esmolando à beira do caminho e ouviu o barulho de uma grande multidão que passava. E a multidão que passava era uma multidão feliz, uma multidão que glorificava a Deus, uma multidão que exaltava o Senhor Criador de todas as coisas. Por quê? Porque ele ia no meio da multidão por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele ia humanizado no meio da multidão. Então, estes versículos, ele fala que o cego de Jericó ouviu a multidão, e a multidão certamente glorificava Jesus, exaltava Jesus, os seus feitos, as suas maravilhas, ou as maravilhas que ele operou, os milagres que ele operou naquelas cercanias de Jericó. E o cego também perguntou aos que estavam em sua volta, conforme nós lemos. O que está acontecendo? O que está acontecendo que eu estou ouvindo um barulho? Eu não posso ver, mas o barulho é grande. E é um barulho de alegria, não é um barulho de tristeza. O que está acontecendo? A informação foi logo dada ao cego. O cego Bartimeu, cego que esmolava em Jericó, e a informação lhe trouxe grande esperança. Você está ouvindo sempre a mensagem gloriosa da palavra de Deus, a mensagem do Santo Evangelho. A mensagem do Santo Evangelho é uma mensagem de esperança. Não há uma mensagem de maior esperança que a mensagem do Evangelho. Ela traz esperança. E quem garante o conteúdo da esperança é Jesus. Jesus promete no seu Evangelho e ele é capaz de cumprir o que prometeu. Ele é o Senhor. Ele é 100% Deus e 100% homem.
Ele veio à terra como homem, mas também veio como Deus. É claro. Então o cego estava certo que Jesus iria operar em sua vida, se ele tomasse a atitude de se chegar até ele. Quando ele recebeu a informação, ele recebeu a seguinte informação, foi o seguinte teor informativo. Jesus Nazareno vai passando. Quando ele ouviu que aquela multidão que ia passando e que era uma multidão alegre, e Jesus ia nela e com ela, ele ficou alegre. Ele tomou uma atitude e ele certamente pensou: agora terei uma solução para o meu problema. Você não terá solução para o seu problema, para o futuro além da morte, do que noutro, senão em Jesus. Você não terá. Você não poderá encontrar jamais quem possa solucionar o seu problema de salvação da condenação aplicada pela desobediência a Deus, o Criador. Só Jesus pode trazer-lhe esta solução. A solução, que solução? Perdão de todos os pecados que você cometeu, se você agora se arrepender e tomar a atitude de ir até Jesus. E como é que você vai até Jesus então? Você vai até Jesus depois de ouvir que Ele é o Senhor, o Salvador, depois de ouvir a mensagem de esperança que você ouviu e que ainda ouve através dos pregadores da palavra do Senhor, os pregadores do Evangelho de Cristo. Aí você tomará a atitude de ir a Jesus, receberá o perdão e viverá muito feliz. O versículo 38 fala que Bartimeu, aquele cego, sabendo que Jesus ia passando, clamou. E ele clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele tomou a atitude de ir até Jesus. E ele disse: filho de Davi. Ele reconheceu que aquele Jesus é o Messias que nasceria da casa de Davi, que teria um trono eterno, que reinaria num reino eterno. Então, você pode pensar como alegre ficou Zaqueu, ou seja, desculpe, Bartimeu, com aquela afirmação: Jesus, filho de Davi. Uma evocação. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele, quando soube que Jesus estava ali, era Jesus que passava na multidão, ele não teve outra alternativa senão tomar a atitude de dizer esta frase tão maravilhosa e se aproximar de Jesus. Jesus quer que você faça isso. Ao ouvir a respeito dele, ao ouvir o seu evangelho,
você deve dizer também: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você deve fazer como nós fizemos. Nós fizemos exatamente isso. Nós dizemos a Jesus: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus teve misericórdia de nós. E qual a característica que prova que Jesus teve misericórdia de nós, que vos pregamos a palavra gloriosa do seu Evangelho? É que nós estamos aqui. E muitos outros estão aí em volta do seu lar, da sua casa, pregando a palavra com alegria. Homens simples, mulheres simples, mas cheios de alegria do Espírito Santo, pelo privilégio de levar a mensagem até você. O versículo 39 deste texto que nós lemos a princípio mostra a oposição que fizeram ao cego quando ele clamou a Jesus. Oposição você sempre vai encontrar. Quando você toma a atitude de se voltar para Jesus e o desejo de chegar a Ele, você vai ter oposição. Sua família, talvez seja uma família religiosa, e vai fazer barreiras, vai colocar obstáculos para que você não chegue até Jesus. Não, você nasceu nesta religião. E porque você vai mudar desta religião? Não é uma questão de mudar de religião. Porque a religião não poderá transformar ninguém. Você precisa ser transformado por Jesus. Bartimeu não invocou Jesus para pertencer à religião de Jesus. Não. Ele invocou Jesus para que Jesus lhe desse o que ele estava precisando. Você está precisando de alguma coisa aqui na terra? Evidentemente você vai conseguir o que você precisa pelo seu trabalho. É claro que o Senhor vai lhe ajudar, o Deus Criador de todas as coisas vai lhe ajudar a que você obtenha o necessário para a sua vida e ainda mais. Mas o que mais você precisa é garantir o seu futuro além da morte. É claro que você precisa de saúde, como precisava Bartimeu. Você precisa de bens. Todos nós precisamos de bens. Nós precisamos de bens, nós precisamos de dinheiro para adquirirmos os bens. Mas o mais necessário para nós é compreendermos o reino de Deus, o reino eterno. Bartimeu recebeu bênçãos e nós vamos falar sobre elas. Mas o que mais Bartimeu precisava era tomar a atitude de ir a Jesus, não só para receber o que precisava fisicamente, mas também espiritualmente. Bendito seja o nome do Senhor Jesus para todo sempre. Então, no versículo 39, nós vemos quando Bartimeu clamou a Jesus e ele disse: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E disseram para ele, repreenderam Bartimeu, disseram: não, ele não pode te ouvir, está muito ocupado, não incomodes o mestre, por que fazes isso?
E sabe o que quer dizer isso? É que eles tinham Bartimeu por inferiorizado, um homem sem valor diante da sociedade, um homem que tinha uma deficiência terrível, uma deficiência visual, e era discriminado pela sociedade. A sociedade discriminava Bartimeu. Você pode até estar se sentindo discriminado ou discriminada, mas o Senhor Jesus não lhe discrimina. Tome a atitude de se chegar a Ele e Ele jamais vai lhe discriminar. Ele vai lhe receber com alegria. Mandaram o cego se calar. O Bartimeu recebeu esta ordem: cala-te, cego. Mas ele continuou insistindo. E ele continuou dizendo: filho de Davi, tem misericórdia de mim. É a mesma coisa de dizer. É a mesma coisa dele ter dito: filho de Davi, quer dizer, Messias, que sentarás no trono de Davi, porque tu morrerás, mas ressuscitarás. E não houve nenhum descendente de Davi que permanecesse vivo, mas tu és o descendente dele e tu permanecerás vivo, porque tu darás a tua vida, mas tomá-la-ás de volta e tu sentarás no trono de Davi. O Senhor Jesus realmente sentará no trono de Davi. E se você tomar a atitude de chegar-se a Ele e pedir perdão pelos seus pecados e permanecer na presença dEle, você reinará com Ele eternamente. Glorioso seja o Senhor. Ainda no versículo 39, nós encontramos que quem realmente almeja que Jesus opere em seu favor, não desiste dele. O cego não desistiu. O texto diz que o cego clamava mais, como já frisamos. Ao clamar por Jesus, o cego pediu-lhe misericórdia. Misericórdia, Senhor. Misericórdia. Tome a atitude, vá à presença de Jesus e fale para ele: Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia. E o Senhor vai ter misericórdia e abençoar a sua vida. Ele terá misericórdia de você. Ele terá misericórdia de você. Aí Jesus atende a quem clama de coração. O versículo 40 e 41 dizem que Jesus parou para atender o cego. O Senhor mandou trazer Bartimeu à sua presença e lhe perguntou: que queres que te faça? Bartimeu respondeu a Jesus: que eu veja, Senhor. E o versículo 42 mostra que Jesus, depois que o cego tomou a atitude de ir a ele, disse-lhe: vê, a tua fé te salvou. Glorioso seja o Senhor para todo sempre. No versículo 43, está o registro de que Bartimeu, logo que Jesus lhe disse vê, ele viu. Vocês, tomando a atitude de ir a Jesus, as bênçãos proferidas por Jesus para a sua vida, jamais deixará de ser cumprida. Jesus promete vida eterna a quem tomar a atitude de se chegar a Ele e permanecer fiel.
Bartimeu não deixou, mesmo os obstáculos à sua frente, ele não deixou de tomar a atitude, ou seja, de exercer a atitude de chegar até Jesus. Ele desprendeu-se do lugar onde estava esmolando, não teve como obstáculo a deficiência visual, ele precisava de visão. E por isso ele foi até Jesus. E indo até Jesus, recebeu a visão. Você precisa receber a visão de vida eterna. Portanto, tome a atitude e entregue a sua vida a Jesus e permaneça fiel a Ele, e você terá a vida eterna no reino eterno. Nós estamos terminando mais uma reflexão bíblica. E desejamos que você tenha compreendido a palavra do Senhor e tenha entregado a sua vida para Jesus. Antes de orarmos, nós vamos orar por você, mas antes de orarmos, queremos convidar você a ir a um dos templos da Assembleia de Deus em Pernambuco, igreja presidida pelo pastor Ailton José Alves. Você irá ser bem recebido, bem recebida. O pastor Ailton está de braços abertos para receber você e deseja que você possa em breve estar louvando o nome do Senhor, juntamente com ele toda a igreja no templo central. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, eterno Pai, Pai de eterna misericórdia e de eterna bondade. Abençoa, Senhor, os nossos queridos que ouviram a Tua palavra. Sara os corpos dos Teus servos e servas que estão enfermos e concede-lhes vitória em nome de Jesus. Amém. Amém.